Iceborne, a DLC que finge ser pequena, tá? Continuando aquele vídeo de Monster Hunter que a gente tava vendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta. Você já jogou alguma coisa por tanto tempo Já, Baldur's Gate 3. que você começa a se sentir preso nela? Baldur's Gate... Preso como? Muita gente pode chegar aqui e mencionar um jogo, seja ele single player ou até multiplayer, que dependendo do caso, meus pêsames, mas respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, não foi exatamente um jogo que me fez ter essa sensação, mas uma DLC, uma expansão. DLCs podem ser simplesmente um item, um personagem, uma área nova, Uma ou roupa. um jogo dentro de um jogo. E um desses jogos disfarçados é Iceborne. O que DLC significa, hein? Delicious... Não, Delicious já foi tudo, né? DLC. De Monster Hunter World. De 220 horas que eu tive com esse jogo inteiro, metade delas são só a DLC. É uma lore nova com uma cacetada de bicho forte, item para dar em vender, raids, um rank novo e especialmente uma riqueza de biologia impressionante, onde cada monstro assume um papel na natureza que é expresso dentro do seu comportamento dentro do jogo. Seja algo que traz equilíbrio para ela ou um ser que leva destruição por onde passa. E se você acha que esse jogo não poderia ficar mais difícil, se prepare. Falei nada, cara. Falei nada. Eu já tinha que ser, eu tinha que ficar com vontade de jogar no primeiro, eu vou ficar com vontade de novo, porque eu não vou jogar. Vou ficar só com vontade. Ficarei na vontade. Iceborne. Prazer, Richard. Bom dia, Richard. Se você chegou de paraquedas e nunca Não, já vi um já. jogou Monster Hunter na Já sua vi já. vida, saiba que essa Joguei não. é uma franquia da Capcom originada a partir da ideia de fazer um jogo co-op pro Play 2, já que na época esse termo ainda estava sendo introduzido. Então é uma franquia bem Fazendo cara de focada em surpresa, jogos já co-op, tendo recebido mas essa nada notícia. impede, tá, de você jogar sozinho. Você simplesmente caça monstros de diferentes tipos, tamanhos, cores, poderes. Tá, pica. E a gameplay segue um certo ciclo bem O nome desse estimulante, vídeo, quero ver sem faz com que sueça. o jogo É, mas que é isso aí? mesmo que você fique caçando do início ao Iceborne, fim, a DLC que sempre fiz ser vai te pequena. entender essas paradas de uma Aí, ó. forma. Foi isso aqui que a gente viu. O jogo que criou o gênero. Foi esse mesmo. Aí, tô almoçando, reage. Não, agora eu vou ficar sem reação só porque você tá almoçando. Melhor. A minha experiência com o jogo base foi aquela coisa de sempre. Você apanha no começo e se acostuma no final. E o jogo é difícil mesmo, pelo menos pra mim. Mas o conteúdo dele nem se compara ao nível de dificuldade de... O cara tá coisando na neve, nadando. Para uns 4 ou 5 monstros, agora aqui isso passa a ser 80% É deles. 20, Pra pô. começar, que a DLC é feita em cima de um novo nível de dificuldade, chamado Master Rank, ou Rank Mestre, que aumenta a força dos monstros, traz novos materiais e, por osmose, muita morte também. Vixe, Maria. E apesar de ter um punhado de áreas novas, no fim do Mas dia, é água o cara também. tem que revisitar algumas antigas para enfrentar novos monstros, devido a uma misteriosa anomalia que tem tirado algumas das criaturas mais poderosas do novo mundo. Parece legal o jogo, né? Nunca jogou Monster Hunter. Eu já criei a conta. Eu criei uma conta, mas eu fiquei só nisso mesmo, Matheus. Porque eu jogava no notebook. Minguá de Cristão mandou R$20. Para aí, cara! Oxi, pegou bem. É só Minecraft. Oxi, eu tô segurando algum control aqui? Ah, eu só criei a conta, eu nem joguei não. Esse derbiólogo. Oxi. Das suas tocas mais... Olha o nome. A verdadeira história da Páscoa. E a introdução à DLC começa com um evento curioso e talvez estranho envolvendo as Legianas, uma criatura do jogo base, onde foi reportada uma migração massiva delas em direção a um lugar desconhecido. Lembra do que eu disse no outro vídeo de Monster Hunter, que esses caras eram seres migratórios? Então, eu também menciono por lá que as asas das Legianas funcionam melhor em correntes de ar específicas, e esse tipo de coisa não é muito fácil de se achar no mar aberto,
que foi por onde elas voaram durante a migração, o que reforça uma ideia óbvia. Tinha uma terra afastada dali, bem próxima do Novo Mundo, que também oferecia essas correntes de ar. Uma terra congelada que, devido às suas condições extremas, havia criaturas muito mais perigosas do que já vimos no jogo base. Esse lugar é chamado de Hinterlands, porém, somente uma parte dessas Hinterlands foi mapeada com sucesso, que é justamente onde a gente é inserido. É mentira o nome do jogo? A fronteira glacial, dividida pela parte sul, onde tem mais arborização e vida, e consequentemente a guilda de caçadores consegue naquela região colocar uma base, onde a gente conhece por Celiana. E também tem a parte mais do norte da área, que é uma tundra, um termo que designa locais de frio extremo, com poucas árvores ou praticamente mas é um documentário, pô! De musgos liquens, que é uma simbiose de água e fungos, e outras espécies de animais de pequeno porte. E não é à toa que nós precisamos chegar no Master Rank se a gente quiser pisar aqui. Afinal, além do frio extremo que prejudica até sua moleque fica com frio, cara. Brusca, legal. Existem monstros como Beotodos, a primeiríssima grande luta que estreia a nossa jornada pela DLC. Ele é classificado como uma serpe de piscina, uma classe de monstros composta por serpes que não têm a habilidade de voar, mas na verdade evoluíram para uma fisionomia que lembra bem mais um peixe. Rapaz. E portanto conseguem nadar, especialmente na água. Só que isso não os impede de nadar em locais com mais densidade, como areia, lama, lava, pois é, e no caso de Beotodos, a neve. E eu vou te dizer uma coisa, na Iceborne os status das coisas aumentam muito. Logo, providenciar algum equipamento da DLC o mais rápido possível é a melhor dica que eu posso te dar. Bem, Beotodos consegue nadar nesse tipo de superfície através do seu chifre enorme, que literalmente corta todo o gelo no seu caminho, enquanto suas nadadeiras empurram seu corpo para frente. Isso faz com que ele seja uma das criaturas mais rápidas dessa região, o que também ajuda nas suas caças, pois muitos dos monstros mais pacíficos da área são bem lentos e dificilmente conseguiriam escapar de algo que se move tão rápido. Meu PC tá maluco. E claro, eu tava nem com a mão no mouse. Também servem pro combate, podendo obviamente... Faz sentido isso biologicamente? Faz, cara, faz, cara, faz. Faz, pô, ele tem um chifre, aí ele nada na neve. Igual todos os bichos faz. Cortar e atropelar os inimigos, mas também graças ao seu formato, podem ser usados como pás para lançar neve nos alvos. Um detalhe legal sobre esse monstro é que, assim como seus parentes de classe, Laviozoth e Giuratodos, ele utiliza o ambiente como uma espécie de armadura natural, deixando um bocado de gelo sobre o corpo para dar uma amortecida nos golpes que ele receber ali. Mas apesar de não ser o monstro mais forte da região, Beotodos é visto por uma das tribos de gatos local como um símbolo de força sobre o gelo, graças à sua velocidade e mortalidade. Essa tribo de gatos é parecida com os Gajalacas que vemos no jogo base. Esse bicho aí é baseado em fósseis e animais que existem hoje em dia, mas diferente dos parentes esquentadinhos, os boa-boas são bem mais calculistas e cuidadosos, justamente para terem mais chances de sobreviver nessa área tão perigosa. E dá para estabelecer uma certa amizade com eles através de uma quest, o que te dá como recompensa a montaria da região, o Wug. Os boa-boas costumam caçar um Beotodos quando atingem a fase adulta dentro das suas tribos. Tem também. Esse entra dentro do chão, não. Não com uma porra do nariz desse. Assim. Mas como eu disse antes, desse jeito, né, boy? É a coisa mais forte que podemos encontrar por aqui. Avançando um pouco no jogo, a gente acaba se deparando com um desafio realmente grande. E para muitos, a primeira grande dor de cabeça. O Pterodátilo era assim, né? Ele tinha esse bico mais alongado para diminuir a resistência no ar. Aí, ó. É um tigre dentro de sabre misturado com um dragão, essa porra. Apesar de ter tido umas enxaquecas com o Tobi-Kadashi venenoso também, e o Bambaro. Barioth, sem dúvidas, é o monstro que mais me frustrou nessa leva inicial do Iceborne, pois pensa num cara que gosta de imitar uma perereca, viu? A melhor forma de lidar com o Barioth é esperar que ele venha pra cima de você quando ele pular pra longe. Pode ter certeza que o fato dele fazer isso é um sinal de que ele vai pular na sua cara na sequência. E ir atrás dele nessa situação é pedir pra suspirar de frustração.
Esse monstro é um dos super predadores da área, detentor de presas alaranjadas tão poderosas que rasgam os músculos mais rígidos com uma facilidade imensa. Além disso, ele é considerado um serpe voador, assim como Nargacuga e Tigrex, que a gente vai falar mais tarde, mas que normalmente lutam mais no chão. É mó bom esse efeito sonoro que ele utiliza. É que a origem dessa classe de serpes veio de um extinto monstro chamado Wyvern Rex, que não possui nenhuma imagem oficial da Capcom para mostrar como ele é, mas é considerado o ancestral dos serpes voadores. Fizeram até uma imagem não oficial dele para representar, mas depois de algumas cadeias evolutivas, alguns desses serpes perderam a habilidade, ou raramente usam ela. Entretanto, Barioth é uma exceção, pois além de conseguir voar, ele é muito bom nisso. Geralmente ele costuma voar nas lutas na tentativa de te acertar com um rasante de cima para baixo, ou te atirar um líquido congelante dentro da sua bolsa de gelo, que se te acertar, vai congelar. Mas se pegar na neve, vai gerar uma reação onde o impacto e a temperatura geram uma espiral ascendente de gelo e neve, quase como se fosse um tornado. O segredo da velocidade de Barioth, inclusive, não tá nas asas dele não, mas sim nas suas garras espalhadas ao longo das suas patas ou braços. Normalmente, um monstro comum não vai conseguir se mover com tanta facilidade devido ao solo ser bem escorregadio, mas Barioth finca suas garras no gelo, que torna toda a movimentação mais fácil. Então já sabe, se quiser fazer esse brother irritante escorregar, quebra os braços dele. É muito bem feito esse monstro. Vai te aliviar bastante. Você sabia que esses caras... Acho que o ponto alto desse jogo é esse. Pois é. Cada guilda de caçadores monstro e a grande quantidade de monstros tem suas próprias características, como bioma, que não é o mesmo continente do local, mas sim de jogos antigos da franquia, atrapalhavam o seu crescimento, características, fazendo com que as suas expectativas de vida fossem bem mais reduzidas. Só que isso não significa que eles eram fracos não, tá? Na verdade, eles eram bem perigosos na fase juvenil. Mas agora, no novo mundo, ainda mais aqui nessa região, esses fatores não são mais um problema para o crescimento deles. Tanto que nós temos Barioths envelhecidos rondando em Iceborne. E a diferença entre a versão mais jovem e a idosa é tão drástica que praticamente eles são classificados como variantes. No caso, eu tô falando dos Barioths presagéricos. Eles são, obviamente, Barioths, mas com uma pelagem mais desgrenhada, são maiores. Suas presas expostas ao frio extremo por tantas décadas foram congeladas e ficaram ainda mais mortais por causa disso. Inclusive, é por isso que ele tem esse nome. E eu nem quero imaginar o meu dente tendo que passar por isso não. E como uma versão mais forte do seu eu mais juvenil, esse bicho tem uma aptidão ainda maior em usar o seu hálito congelado, que agora cria uma poça de gelo no chão, limitando a movimentação de quem pisar em cima. Esse gelo eventualmente também envolve o corpo de Barioth em uma fina camada, aumentando a sua defesa e causando dano a qualquer coisa que tocar com a pele ali. Além desse bicho ser ainda mais insuportável que o seu eu da geração Z, o Frostfang oferece uma das armas que mais me ajudaram a concluir o endgame do jogo, que no caso é essa belezinha aqui e seus incríveis 900 e tralalá de dano. E se eu errei o número deve ser uns 800. Bem, arma boa. Extensão de gelo Vide Monster Hunter. Criaturas poderosas como subespécies e variantes de monstros que a gente já conhece, como o Anjanath fulgurante, que possui um órgão especial. Tá porra, Godzilla? No corpo. E ao liberar um muco pra fora, ele também pode ser eletrificado e usado como uma arma. Leguianas gritantes, consegui vencer não. Bem parecidas. Ela dá 1 bilhão de golpe. O coralino tem muito mais aptidão com seus ataques. Ela dá muito golpe. Aí eu não quis ficar muito nela não. Mas se tu fazer a side quest, lá na frente tem uma luta justa com ela, tá ligado? Porque no começo a gente tá fraca e ela tá muito apelona. Tipo, eu consegui dar um dano nela, mas o dano foi muito pífio. Aí eu falei, não, vou upar e depois eu luto com ela. Mas se tu fazer a side quest, lá na frente tu consegue lutar com ela justamente, tá ligado? Aí, barão, eu solei ela, foi 2 tapas, ela morreu. Ataques de gelo que criam espinhos gelados. Mas o monstro que eu quero mais comentar agora é um dragão ancião, o centro dos eventos da primeira metade da DLC. Um monstro que há muito tempo se acreditava ser uma lenda. Um dragão que congela. Jogo de turno. Aí, Leozinho, eu queria saber. Depois queria. Depois segura no meu pênis. Deixa eu só desligar tudo aqui. Não, tá bugado em mim. Olha, eu cliquei pra parar de gravar, demora. Travou. Vamos ver até onde vai.
Sério, aqui eu só vou reiniciar o PC. O OBS parou de responder. Nice. Meu já, rapaziada. Calma aí. 5 minutos no máximo, eu acho. Relaxa, mano. O Planalto Coralino tem muito mais aptidão com seus ataques de gelo, que criam espinhos gelados. Mas o monstro que eu quero mais comentar agora é um dragão ancião, o centro dos eventos da primeira metade da DLC. Um monstro que há muito tempo se acreditava ser uma fábula, uma lenda. Um dragão que congela tudo ao seu redor apenas com o bastão. Iceborne! E o que a gente pode chamar de rainha desse reino gelado. Mas Iceborne é o quem, cara? Velkhana. E eu confesso que deveria ter falado dos dragões anciões do jogo base. Eu fui juvenil aí. Velkhana é um monstro novo introduzido na DLC. Um serpe voador cujo corpo é revestido com escamas iridescentes, ou seja, cujas cores refletem o arco-íris, ajudando ela a suportar o frio intenso. Isso gera uma troca de calor em uma corrente que basicamente se resume a dois fluidos se movendo em direções opostas. É isso que significa contracorrente. Essa mesma escama possui algumas partes mais azuladinhas, que muito são foda, responsáveis em dar controle total olha o visual à Velkhana sobre o gelo. E dentro do seu corpo tem uma bolsa frígida que gera uma água mega resfriada, que pode ser tanto disparada quanto espalhada pela sua pele. A escama azulada entra então em cena não só para servir como uma armadura, mas também como uma forma de intimidar oponentes. E sendo sincero, Velkhana só é um bicho bonito para mim com essa armadura aí, porque sem ela, a minha opinião muda um pouco. Só que apesar de ser um monstro bem forte, Velkhana não é muito fã de brigas. Na verdade, ele evita elas ao máximo, e só quando claramente algum infeliz começa a bater nela, que a dragoa resolve fazer alguma coisa. Seus ataques são muito centrados na sua cauda afiada, ao invés de usar as garras, pois ela prefere evitar usá-las em combate, já que elas são muito importantes para ajudar o bicho a se movimentar pelo gelo escorregadio. Além disso, a rainha utiliza o gelo de inúmeras maneiras diferentes, dependendo da posição do jogador e das necessidades do monstro. Só na rabada. Velkhana pode criar pequenas paredes de gelo para limitar o movimento dos inimigos, criar cristais no meio do ar que caem em cima dos alvos, claro, assoprar um gelo, uma baforada de gelo na sua cara, e se acontecer um infeliz incidente da sua cauda ser cortada, o gelo do seu corpo pode servir como uma prótese para preencher aquela área cortada. Matar um desses pode ser um desafio e até um gole de frustração se você não estiver usando uma arma com muita mobilidade, mas em contrapartida ela oferece uma das armaduras mais bonitas do jogo e que contém um efeito exclusivo, o Frostcraft. Quando você tem 4 peças da armadura do Velkhana equipadas, você ativa esse efeito aqui, que nos Brazilians se chama frigidez, onde ao guardar a sua arma, uma barrinha começa a subir na sua tela, e quando ela fica cheia, o dano total da sua arma aumenta, né? Mas ao atacar, esse efeito vai se perdendo. Visualmente é bem legal de se ver, e graças a essa armadura eu consegui derrotar 2 dos monstros mais fortes dessa DLC, que lá no final do vídeo eu vou comentar. Bem, logo após os desdobramentos... Você tem que matar o mesmo monstro também pra montar uma armadura dessa. Eu fiquei com essa dúvida no primeiro vídeo. O passa a ser ouvido pelos 4 cantos do Novo Mundo, de uma forma periódica. Esses rugidos fazem com que algumas criaturas muito poderosas comecem a sair das suas tocas, perambulando por diversos lugares do Novo Mundo que a gente já visitou. E o nosso objetivo a partir daí é descobrir o que está acontecendo e saber a origem desse som misterioso. Então, como eu disse antes, acabamos tendo que revisitar as áreas do jogo base, começando pela Floresta Antiga, onde o nosso primeiro monstro novo é encontrado brigando com um Rathalos. Gargacuga. Eita, pô! Nargacuga, um monstro furtivo que tem som de pantera no meio do seu rugido, e é tão rápido quanto um Barioth. Sua visão aguçada e pelugem aerodinâmica que na física é a forma como o vento interage com o objeto,
ajudam Nargacuga a caçar suas presas com muito mais rapidez. Depende E onde como eu disse mais cedo a respeito do Barioth, os Nargacugas são serpes voadoras, mas terrestres, usando mais as suas asas como braços para se mover pelo chão do que voar com elas. Mas não dá Ao pra contrário enfrentar do Barioth, uma que vez consegue voar e muito e pegar bem, tudo, o né? nosso Bagheera A não minha é tão dúvida bom é assim nisso. E praticamente fica o tempo todo a pé, diferente da sua versão do Velho Mundo que, quando tá ameaçada, foge voando. Então a utilidade das asas mudam completamente. Os ossos delas se transformam ao longo do tempo em lâminas afiadas, usadas para cortar presas no meio com facilidade. Mas de fato, uma das características mais icônicas de um Nargacuga são as suas caudas, que são completamente preênsios. Um termo que Pre o nomeia quê? partes do corpo que Ah, podem não. ser capazes de se prender ou agarrar em alguma coisa. Algo parecido com os macacos-aranhas, que usam essa habilidade com muita frequência. Então o que acontece aqui é que essa pantera misturada com um morcego consegue usar tanto a sua cauda como chicote, quanto como uma massa, estendendo as farpas afiadas dela na ponta, e como já se não bastasse, se o oponente ficar muito longe, Nargacuga consegue usar os músculos do seu corpo para soltar essas farpas como se fosse um projétil, na direção do oponente. O cara tem um arsenal completo só na cauda, mas em contrapartida, se você cortar ela, seria como perder 3 das 5 armas que ele tem. E antes de mais nada, eu queria dar um salve para os membros do canal. Salve! Se quiser virar um, link na descrição. Valeu, turma. Vocês são Nice. os abençoados. Saindo agora da Floresta Prezando. Antiga, nosso próximo novo monstro fica intocado no Ermo Selva Agulha. Um dos poucos super predadores dessa área que podem bater de frente com o diabo. Ei, mano, tu tá inventando Um dos coisa com a monstros que Frozen. entrou no meu top Frozen. 3 designs favoritos do World. Deixei R$30 embaixo do vaso. O Glavenus. Duas coisas que eu gosto nesse monstro são a cor dele, porque eu amo vermelho e muitas misturas dessa cor com outras me agradam demais. Mas tem outra característica que deixa esse monstro ainda mais especial pra mim. A sua cauda, que basicamente tem o formato de uma espada. Algo que você provavelmente não vai ver em nenhum outro monstro desse jogo, a não ser a subespécie ou variante dele que aparece no Vale Putrefato. Essa cauda é assim, ao longo dos anos da vida de Glavenus, Muito foda! o membro vai acumulando pedaços de rochas e minérios, enquanto vai se raspando pelo chão. Então, de tanto raspar e raspar, eventualmente aquele monte de detritos vão ganhando uma forma mais cortante. E no fim, o monstro ganha uma arma poderosa pra Caralho! que ele é. Como se já não bastasse ter uma literal lâmina na Caralho, cauda, muito Glavenus ainda foda, pode fazer uma fricção com ela no chão, que causa uma reação de aquecimento. E então a cauda fica incandescente. Cara, olha isso, mano! Mas nem Porra! tudo são flores. Faz sentido pensar que deixar a lâmina tão quente assim pode acabar derretendo os minérios em volta da cauda, e assim fazendo ela perder a fiação, ficando cega. Normalmente, para recuperar a fiação da cauda, Glavenus teria que raspar a bunda no chão por um bom tempo, e em uma luta um processo desses não ia ajudar em nada, pois ia demorar demais. Só que diferente dos monstros, como o Odogaron, que tem fraquezas incontornáveis, Glavenus não é tão burro assim, e possui uma forma muito mais rápida de amolar sua espada natural: a boca. Repare que existem 4 presas afiadas na parte externa da boca dele. Elas são bem diferentes dos dentes que estão dentro de fato da boca do bicho e não servem nem para morder, nem para comer, mas sim para colocar a ponta da cauda entre as presas, num ato de contorcionismo, e assim trazer a lâmina de volta ao estado original, às vezes acompanhada de um poderoso golpe giratório. E um detalhe pequeno sobre elas é que o seu formato de dentes também protege os olhos do Glavenus de faíscas que o ato de amolar acaba gerando. E os detritos de metais e minérios arrancados fora da lâmina pela boca vão direto para um órgão localizado na região do pescoço do monstro chamado bursa. A bursa serve como uma fornalha que derrete materiais até virarem magma. E isso vira mais uma arma na mão do Glavenus, permitindo que ele atire esse magma nos inimigos. Os caras pensarem tudo mesmo, né? Que Não, eu tô criativo. pensando. E detalhe, Pá, a porra, arma dele muito me ajudou foda. demais a fazer os conteúdos da segunda parte do DLC. Claro que eu precisava de uma arma de outro elemento volta e meia, mas quando dava era só usar a arma do Glavenus e GG. Saindo agora dos desertos impiedosos do Novo Mundo, vamos direto falar de um dragão ancião localizado nos Planaltos Coralinos?
Ele é um dos mais lindos da classe quando se fala de armaduras. E que também tem uma memorável música tema. Comprar. Ele é um eu tenho vontade de jogar, cara, mas eu não tenho tempo pra jogar. Do abismo, quase que um dobrador de... Mas muito foda. Tá, porra! Namielle. A Tá, principal porra! característica desse dragão meio anfíbio, que tem asas de uma raia, parece, é a capacidade de criar poças de água? Não. Isso não é água. Isso é uma espécie de lodo que mimetiza a água. A diferença é que essa substância é muito mais condutiva, densa e pesada, e pode ser controlada por Namielle para criar ondas, zonas de perigo ou podem ser absorvidas, para fazer o monstro assumir uma coloração diferenciada, que parece até que ele tá com RGB no corpo. A partir da absorção desse líquido condutivo, as pontas dos tentáculos das asas de Namielle produzem uma eletricidade que pode ser usada como uma arma, passando essa eletricidade para as poças que espalham o elemento por toda a sua extensão, criando um ataque em área poderoso. Caso a situação fique ainda mais complicada, faça para fazer. Ela absorve ainda mais esse lodo para ficar mega energizada e assim realizar o seu ataque mais forte. Então lutar contra um bicho desses requer bastante cuidado, principalmente por causa das poças. E se você tomar o status negativo do elemento água... Joga em live. Eu não tenho tempo pra jogar isso em live, cara. Por sorte, se você trombar com um desses, é só não provocar o bichinho. Olha o cronograma, é live todo dia. Os monstros normalmente não preferem se meter até de noite. Ancião, e isso torna eles mais pacíficos. Mas no fim a gente vai querer a armadura RGB dele e aí... É o que é, né? Pau no bicho. Entra que é isso aí? Você que viu o vídeo anterior de pau no Monster bicho. Hunter lá, deve se lembrar de quando eu falei que o Tigrex é o verdadeiro super predador da área. Eu acertei, mas eu apago sem querer. Bem, se você não viu o vídeo, fique sabido que super predadores são monstros que não possuem predadores capazes de caçá-los, com exceção de dragões anciões que normalmente espantam todo mundo. Mas em condições normais, Tigrex domina como rei do vale. Apesar de vagar por praticamente todos os mapas do jogo, ele curiosamente prefere ficar aqui. E se não fosse pela presença de um Glavenus ácido na região, tudo seria bem tranquilo para ele. Ele é um serpe voador que evoluiu em pequenas quantidades em relação ao seu ancestral Wyvern Rex, praticamente desprovido da capacidade de voar, mas dominante em terra. Podem inclusive alcançar velocidades máximas de 50 km por hora. E se somar o fato desse monstro ter uma massa muscular muito pesada, ser atropelado por um Tigrex vai ser como ser atropelado por um caminhão em alta velocidade. Não é à toa que tem tigre no meio do nome dele. Além da sua velocidade, a cauda do Tigrex tem uma habilidade um pouco parecida com a de Nargacuga, criando espinhos que se comportam como manguais. Além de que, curiosamente, é Monster Hunter, né, boy? É uma das poucas do jogo que realmente são usadas como uma arma. O que rola é que Monster Hunter e Ark possuem uma bolsa de ar, um órgão pressurizado. O ar dessa bolsa é liberado junto com o som das cordas vocais em uma explosão, e quando esse ar é liberado para fora, ele derruba facilmente qualquer alvo, apenas com a força do rugido. O monstro ainda pode ficar extremamente irritado se demorar demais para matar sua presa, e portanto ele entra em um estado de liberação acelerada de adrenalina, onde seus vasos sanguíneos incham muito mais do que o seu tamanho normal. Isso dá muita força física pro bicho, mas em compensação, se ele ficar usando essa habilidade por muito tempo, vai correr o risco de sofrer uma insuficiência cardíaca, então Tigrex precisa ser rápido. Na fenda do ancião existem algumas subespécies e variantes bem interessantes e mortais para se trombar por aí, como o Baselgeuse vulcânico, que possui bombas ainda mais fortes que o seu eu comum, ou o Odogaron negro, que possui... Eu vou dropar? Não, se for ruim eu dropei. Simplesmente oferece a minha armadura favorita do DLC, que eu usei até onde deu pra usar. Mas uma novidade dessa área veste uma couraça de obsidiana. Não, ainda não, falta 3 episódios. Chamo esse camarada de Mike Tyson. Seu nome é Brachydios. A primeira coisa que esse serpe bruto tem de chamativo é esses braços enormes que servem como arietes,
braços poderosos que causam dano massivo, e olha que essa nem é a principal ferramenta dele, mas sim esse lodo verde infestado nos punhos e chifres do Brachídeos. Dá veneno isso? Essa coisa é chamada de bolor limoso, Toxica. uma espécie de fungo que possui capacidades reprodutivas mega aceleradas, ou seja, se multiplicam muito, mas muito rápido. De alguma forma esse troço impregnou no Brachídeos, mas apesar de parecer algo nocivo para ele, na verdade, Acho que tá isso acaba sendo a afastado, pô. sua arma mais letal. Esse lodo verde, para se multiplicar, cria muito calor e gás. E se esse calor aumentar demais, pode acabar entrando em risco de detonação em contato com o oxigênio, ou quando sofre qualquer impacto. No caso, os socos do Brach. E dá até para ver gás saindo do lodo quando ele passa da cor verde e amarela para vermelha. Bem, mas se isso aí fica explodindo Liberei o alguns tempo VOD todo, aí. por que o Vê aí. Brachídeos não tá sendo bazucado pelo fungo? Bem, é aqui que a beleza de Monster Hunter entra, pois o corpo do monstro passou por um processo de simbiose com o Caralho, eu achei que esse bicho era menor. no seu Tá, casco de um agente bexiga. aglutinante. Um termo que define substâncias que ligam coisas umas nas outras, como cola, cimento ou látex. Aqui não é dito qual é a substância, mas ela é responsável por fazer o lodo explosivo coexistir pacificamente. Ele tomando uma lapada. O monstro desenvolveu uma glândula hormonal que dá a ele total controle de quando e onde esse lodo vai explodir. Quando ela ativa, libera um hormônio na saliva e no revestimento dos braços do monstro que fazem o lodo começar a agir. No fim do dia, os dois saem ganhando, pois o fungo consegue prolongar a vida da colônia, eliminando o descontrole de quando ela vai explodir, enquanto Brachídeos protege a colônia de fungos, usando a mesma como uma arma. Bem, na prática são duas espécies em uma, se ajudando a sobreviver em um mundo pouco misericordioso. Após ir atrás de alguns monstros, a narrativa leva a guilda de caçadores até o local exato de onde aqueles gritos que eu falei mais cedo estavam vindo, que era um local isolado no mar. Esses gritos vinham de um local chamado Ilha da Origem, isolado no meio do mar, onde nos deparamos com uma estranha criatura que parece ser feita de rochas, e acompanhada dela, um Nergigante ferrenho, uma versão mais forte do original. Esse ser rochoso é Shara Ishvalda, o responsável pelos gritos que ecoaram pelo mundo, e o nosso inimigo final na história da DLC. Ele também é conhecido como o Drago Eterno, e talvez para uns, um criador e destruidor. Tá, porra. É dito que graças às suas Tá, condições porra. cínicas, Shara terraformou todo o novo mundo, alterou o ecossistema de alguns locais, como a fronteira glacial Como é que tinha caça um isso, vulcão cara? para manter o lugar aquecido. Mas Shara levou essa fonte de calor às ruínas. Esse dragão ancião costuma ficar muito tempo submerso na terra, cavando e moldando lentamente o mundo que nós conhecemos no jogo. Com o tempo, um líquido especial no seu corpo vai grudando pedaços de rochas nele, que formam essa aparência de golem que ele tem. Para ele, isso não é um mecanismo de defesa, até porque ele não tem predadores É a naturais, asa dele, mas é isso, só uma né? consequência de tanto tempo viajando por debaixo da terra. E bem, sua arma principal não poderia ser outra coisa além da sua música sísmica, que não só causa terremotos, mas potencialmente também o ajuda a se alimentar, fazendo um processo chamado de liquefação do solo. A liquefação é quando uma camada fina de uma substância, como a areia aqui no jogo, sofre vibrações concentradas, junto com o ar naquela camada, fazendo com que a areia fique parecendo zero um não, mas já tem líquido, animais que fazem facilitando que coisas pesadas afundem lá dentro. As vibrações são geradas pelas pontas das asas que sofreram alterações ao longo do tempo, já que Shara não voa, mas como cava bastante, acabou Mas o esqueleto dos tornando-as insetos é tipo em isso. garras de escavação, reveladas na segunda fase da luta com uma transição épica. Tá, porra, muito Também pica. canhões de ar pressurizados. Tá, que liberam porra. essa vibração de forma concentrada em combate. E no seu ataque Como é que supremo, sala uma porra podem criar dessa? uma esfera de ar enorme que explode num raio imoral de dano, chamado Canhão Imperial da Lotus Kalpa.
experiência pessoal com esse boss foi épica. Foi uma das lutas que mais me deixou boquiaberto nesse jogo, e apesar de ter morrido como nunca por várias vezes, eventualmente biologia, eu não, aprendi a boy. lutar contra o bicho. Tomando cuidado, por exemplo, com aquele golpe que arranha a terra como se fosse uma forquilha arando terra. Ou esses canhões de ar que causam um dano cabuloso se ele fizer com todos os pedacinhos da asa dele juntos, sabe, concentrados. E o mais louco é que quando a gente tá perto de matar o Chara, uma cutscene toca onde um Nergigante aparece para terminar o serviço, impondo sua voracidade sobre a criatura e mostrando para os caçadores ali presentes porque ela não ele era é mais tão forte. importante pro equilíbrio da natureza. Pois como eu havia dito no outro vídeo de Monster Hunter, esse cara é um caçador de dragões anciões. Tá, porra! Tá, É assim que a porra! história principal Porra, da DLC meu irmão! termina, eliminando uma ameaça que realmente destrói ecossistemas por onde passa, podendo até ser associado a divindades budistas como Shiva. Não totalmente, é claro, mas a ideia de destruir mundos para criar outros e as óbvias referências ao budismo nos equipamentos Cara, do monstro reforçam a ideia de que a achei essência do de caralho Shadow isso aí, viu? Valda vai muito além de uma canção que treme terra. Mas quem disse que esse é o último monstro desse vídeo? A DLC ainda não acabou. Na verdade, o endgame da parada começa agora, e com ele uma nova área explorável e novos 3 dragões anciões lendários. Amado. Tô parecendo um locutor anunciando comercial de jogo mobile. A área em questão se Qual chama área te Guiding Lands, interessa? um enorme pedaço de terra que mimetiza todo Cara, o na biologia mesmo. continente em um único Trabalhar lugar, com bicho, tá ligado? transicionando em questão de poucos metros, 2 climas totalmente diferentes. Trabalhar Os mesmo. indícios deixados Em por campo. trás mostram que, aparentemente, e eu disse aparentemente, essa ilha só é desse jeito por causa da morte de um Zora Magdaros. Isso mesmo, o mesmo tipo de bicho que a gente vê nos primeiros minutos de gameplay. Esse possível Zora tentou morrer assim como aquele que a gente expulsou pro meio do mar, mas ele por alguma razão errou seu trajeto e acabou se churrascando no mar aberto. O corpo desse Zora, no entanto, é diferente do Zora original, pois ele era muito maior, a ponto de carregar uma ilha enorme nas costas. E a sua morte, então, bombardeou ela com bioenergia, dando vida ao lugar que conhecemos hoje como Terras Guias. Bem, rapidamente eu gostaria de mencionar que esse lugar adicionou um novo sistema que permite certos monstros de aparecerem com mais facilidade que outros. Esse sistema dá níveis para cada área das Terras Guias, que aumentam conforme você coleta rastros dos monstros, quebra suas partes, os mata e etc. Bueno. A questão é que isso existe para você conseguir Acabei de dizer materiais que eu não tenho tempo pra jogar. exclusivos de monstros que só spawnam se você conseguir níveis específicos dessas áreas que você tá caçando bicho. E você também pode melhorar suas armas com, por exemplo, o sistema de aumento e criar armaduras de camadas que vão ficar por cima da sua armadura real, como se fosse um Fashion Souls. E eu vou ser sincero, eu não usei muito o sisteminha da Guiding Lands não, até porque eu tava mais afim de enfrentar os monstrões novos. E da mesma forma que eu tô fazendo aqui, eu avanço pro primeiríssimo monstro que eu topo nesse lugar. Presente O pra dito nós. cujo brotou pra mim é uma quest roxa em Celiana, falando de um estranho Kirin com um chifre quebrado. Aquele chifre não quebrou porque ele tropeçou em algum lugar não, aquilo não é uma caneta Bic. Foi um outro bicho que fez aquilo. E logo mais pra frente a gente descobre peste! o autor do crime. Tá, peste! Enorme... Caralho! Rajang. Rajang. Porra, dos que monstros foda. mais populares da franquia e um dos menores também, junto com o Kirin, que foi a infeliz vítima dele aqui, tendo seu chifre arrancado e comido. mastigado pelo macacão. Ele ganha Mas poder existe um com motivo isso. para isso. Antes de tudo, Rajang são monstros muito migratórios, então pode sim Ei, mano, tu ser vai ficar possível nisso, é? achar esse cara em vários lugares diferentes, mas principalmente na fronteira glacial, que é onde ele aparece com mais força. Normalmente os Rajangs costumam entrar em um estado de fúria, se imbuindo de eletricidade no corpo, mas se você atacar a cauda algumas vezes, é enviado um reflexo para a espinha dele, que fecham as membranas e impedem a eletricidade de circular, desligando o modo fúria dele. Mas na fronteira glacial,
foi encontrada uma variante do Rajang que não possui cauda e logo não pode mais desligar sua eletricidade, que provou ser oriunda aparentemente dos chifres dos Kirins. Essa variante foi batizada de Rajang Furioso, muito mais letal, agressivo e descontrolado. Por passar tanto tempo transformado, os Rajangs Furiosos sabem usar a eletricidade de uma forma muito melhor, podendo lançar esferas elétricas, fazer a eletricidade percorrer o chão com a ajuda de um soco ou imbuir os braços com um elemento para dar uma poderosa pancada que espalha raios por aí. E sabe aquele som estranho que ele faz enquanto tá batendo? Isso são suas articulações estralando. É que ele tá peidando. Ele faz isso para liberar a tensão delas e preparar o corpo para receber o impacto de ataques mais Parece que ele fortes. tá se cara peidando Esse todinho. macacão tem um estado de fúria extra, que deixa o bicho ainda mais letal. Porém, ele precisa de uma concentração muito grande, senão ele pode perder facilmente a transformação. Então, desnortear ele pode ser uma ótima ideia. Rajangs não costumam andar em grupos, devido à sua alta agressividade a qualquer um que tiver ao seu redor. E portanto, é um monstro solitário, mas triunfante, pois sua força imensa coloca esse pequeno gigante em pé de igualdade com qualquer monstro conhecido em Monster Hunter. O bicho pegou ele como se ele fosse um menino. Eita porra! A próxima criatura aparece principalmente, Muito e foda. talvez unicamente nas Terras Guias, e é uma subespécie que me chamou mais a minha atenção do que a sua versão original, e se tornou junto com Glavenus e Odogaron o meu possível monstro favorito do jogo. Mas a origem dessa subespécie é exclusivamente culpa das Terras Guias, que pela alta concentração de bioenergia permitem um crescimento abundante de frutas anti-dragão, antes raras em outros lugares, agora aparecendo como meras plantas por aqui em muita abundância. E por serem mais fáceis de ser encontradas, alguns seres podem acabar tendo mais chances de se alimentar delas, como por exemplo os fulgurinsetos, criaturinhas que compartilham uma simbiose profunda com um monstro chamado Zinogre. Elas normalmente se alimentam de muitas frutas e fora das Terras Guias isso não afeta os insetos em nada. Mas por ter muitas frutas anti-dragão por aqui, eles acabam comendo também. Esse alimento passa por um processo metabólico dentro dos insetos, que acabam os tornando em insetos dracófagos, trocando aquela eletricidade toda que eles liberavam pelo elemento dragão. No fim do dia, como esses insetos são diretamente conectados ao Zinogre, o monstro também acaba sofrendo as mesmas mudanças e por fim se torna o Zinogre Tenebroso, ou também conhecido como Cão do Inferno. Mas as mudanças não são tão grandes assim. O Zinogre normal e o Tenebroso realizam o mesmo processo de filtragem. Cadê o Brunei? Lembra do Monster coisa? Dracônico altera a pigmentação da sua pele, deixando-a mais vermelha. É dentro de quê, boy? E tirando a cor mais amarelada, esbranquiçada. E justificando porque eu gosto muito mais desse bicho do que o original, porque ele é vermelho. Se for para apontar alguma diferença real, ela fica mais no seu comportamento, que é muito mais agressivo e desesperado, pois os insetos do seu corpo preferem muito mais as frutas de dragão, e por serem abundantes nas Terras Guias, favorecem com que o monstro seja mais relaxado em controlar os seus ataques com os insetos, fazendo frequentemente chuvas de raios avermelhados e se envolvendo eletricamente ou draconicamente com eles. Agora eu queria falar de dois monstros que possuem formas próprias de se lutar contra e carregam mecânicas exclusivas em suas lutas. Dois grandes desafios no final de todo o jogo, que exigem mais do que um jogador para serem vencidas com facilidade. A primeira grande criatura é uma versão envelhecida de um recém-nascido do jogo base, e um potencial sugador de vida, Xenogiva, mas ele parece diferente agora. E de fato, isso que vocês veem é uma versão adulta do monstro batizada de Safigiva. Ao contrário do seu juvenil moleque, Safi consegue agora dominar a bioenergia ao seu favor, e não é mais um mero recipiente de bioenergia. Se a pele dura dele for ferida,
ou sua energia ficar esgotada, ele simplesmente se cura e recupera a energia, absorvendo a bioenergia ao seu redor. No meio da luta ele se As cura? garras no chão como se fossem mangueiras de drenagem. A luta contra o monstro se prolonga dessa forma até o final em um sistema de raids, onde o objetivo primário é fazer Safi esgotar 3 barrinhas de energia Ah, foda. em 3 áreas diferentes. Muito Ele criativo. fica fugindo, a ponto de na última área ele ficar sem reservas e poder finalmente ser abatido. A Muito primeira fase, criativo. que fica no primeiro andar, é mais Tá, pô, tamanho da tranquila arma. e pode ser acelerada com rochas meio soltas na arena, que podem ser derrubadas na cabeça do Safi com atiradeira se ele estiver embaixo delas, é claro. E também tem armadilhas que prendem Vai ele se cantar tal pra ir pra lá? no segundo Lutar a andar, guerra? isso não existe mais. Mas agora tem rochas que servem como barreiras espalhadas pela arena. Não só para proteger você Seu de sonho? ataques de lasers concentrados, Rapaz. mas Rapaz. o seu ataque supremo. Uma das coisas mais lindas que eu já vi nesse jogo. Ou a mais linda. Safi simplesmente concentra toda a energia acumulada em uma minúscula gota, tão pequena que você poderia envolvê-la com a mão. A música, a arena, tudo ao seu redor parece ser absorvido por aquela gota minúscula. E quando ela encosta no chão, mesmo que por um instante, você então finalmente entende por que esse golpe se chama Pandemônio. Cara! Cara, que Se eventualmente você levar Safi até o puta que pariu, muito vai foda! ficar sem energia e vai começar a usar Cara! como uma ferramenta de recarga ou algo assim, apenas para poder lutar até o fim. Quem imaginaria o que esse bicho seria capaz de fazer com o mundo, tá? Se ele ficasse vivo. Mas, se você conseguir matar um Safi, você vai acabar recebendo não só seus materiais como recompensa, assim como qualquer monstro, Habilidade mas também Pandemônio. armas Safi, que variam em quantidade dependendo Ele é do quão foda. bem você for na luta. Essas armas são especiais, pois podem ser upadas com minérios exclusivos dropados também do Safi, em um sistema de despertar, onde cada nível permite que você escolha um buff para sua arma, o que ajuda demais na sua aventura pelos confins do endgame do jogo. O problema é que pode ser um pouco custoso achar pessoas que estejam dispostas a fazer o cerco do monstro a qualquer hora, e fazer tudo sozinho demora bastante, o que eu pessoalmente não acho uma boa ideia para você fazer. Mas se você pensa que acabou, acredite, tem coisa pior para matar. Uma outra missão de cor roxa conta pra gente a respeito de um suposto monstro lendário que foi localizado no Novo Mundo. Um monstro que muitos acreditavam ser apenas uma lenda. Um dobrador de elementos. Avatar. Podendo dominar todos eles. Avatar. Só podia ser uma fábula. Algo assim não existe. Pra sua tristeza, existe sim. E ele se chama Iceborne! Latria. Ah! Tá. O Iceborne aqui é mentira, é? Esse monstro possui um corpo repleto de escamas reversas que cresceram ao contrário, de baixo para cima e não de cima para baixo. Se elas forem tocadas, fazem a criatura entrar em um frenesi que só termina com a morte de milhares. O comandante chega até a dizer que a Latrion poderia ser o ancestral de todas as criaturas elementais. Bem, sendo verdade ou não, esse bicho usa de tudo um pouco: gelo, fogo, água, raios, dragão, tudo junto e misturado. A luta do Alatreon possui 2 objetivos implícitos pelo jogo e que são essenciais para sobreviver na luta em um momento específico. Eles são quebrar seu chifre na intenção de impedir que ele mude o elemento do corpo, e o segundo de dar dano elemental suficiente nele, a ponto de enfraquecer o seu ataque mais poderoso, o Scaton Judgment. Scaton, no dicionário de Oxford, é descrito como o nome dado ao plano final no Mundo é divino, cocô peido. ou o fim do Escatologia. mundo. E por que esse nome? Bem, recomendo ver com os seus próprios olhos. A
Eita porra! Se você não conseguir dar dano elemental o suficiente para aparecer uma mensagem de que você está conseguindo dominar o elemento do Alatreon ou algo parecido, o Skaton simplesmente vai te matar sem papas na língua, sem chance de sobrevivência. Mas caso você consiga dar dano suficiente, você ainda muito assim vai foda tomar esse dano, jogo, porém cara. muito menos. E aí você tem mais folga para sobreviver, podendo usar itens como a carne de ástera para se curar das feridas e também aqueles sprays de vida que você bota no chão, sabe? Mas conseguir esse dano elemental é uma tarefa complicada. Eu pelo menos só consegui fazer isso usando uma build específica que aumentava meu dano de gelo, juntamente com o set do Velkhana, que tem o Frostcraft, uma arma do Barioth Presa Gélida e os adornos baseados em dano elemental de gelo. Afinal, o começo da luta dele costuma ser na forma de fogo, e por isso também que tu deve quebrar o chifre para ele não conseguir trocar para outro elemento que resista ao da sua arma. É uma luta bem difícil, sinceramente. Eu só consegui matar ele uma vez na versão enfraquecida e ainda assim foi custoso. Mas se quiser uma motivação, o Alatreon tem possivelmente o segundo melhor set de armaduras do jogo em status defensivos, perdendo apenas para o último monstro desse vídeo, que é ainda mais forte que Alatreon. Talvez menos complexo, mas um símbolo do fim do mundo. Tem mais um, né? Deixa eu te contar uma história de um reino chamado Shrade. Esse reino era extremamente avançado, com um povo civilizado, ambicioso e organizado. Porém, de repente, de uma noite para outra, esse reino foi apagado. Praticamente todos morreram, até então de uma causa desconhecida, e o que se restou ali foi só o nome, que era agora usado para se referir a uma área da região de Kokoto, e a um castelo em ruínas, que seria a capital desse reino. As histórias oficiais diziam apenas que o reino evaporou sem dar maiores explicações. Esse incidente deu vida a uma história de terror e nada mais, até que começaram a surgir outros boatos. Boatos que contavam uma história diferente. Uma certa canção de ninar cantarolava que havia um monstro que era responsável por trazer o fim da humanidade. É questionável que tipo de criança dormiria depois de ouvir um troço desses, mas essa história era contada entre os adultos como algo crível, e essa criatura tinha um nome: Fatalis. Esse monstro também carrega outros títulos como Rei dos Dragões, Dragão Negro ou só literalmente Dragão. Não mais chamado de dragão ancião por ser uma anomalia, mas sim por realmente parecer um dragão. Espera que esse bicho chegue a uns 50 metros de altura. Que a sua armadura pode se fundir com aquele que vestir ela, e assim, lentamente, essa pessoa se tornaria um Fatalis também, dando continuidade à sua existência. E o poema que contava a sua história era mais ou menos assim: Vai, Rocha. Quando o mundo está cheio de serpes, a lenda é revivida. A carne é comida, o osso é esmagado e o sangue é sugado. Ele queima a terra e derrete através do ferro. Ele ferve os rios e corta árvores. Ele desperta os ventos e acende o inferno. Ele é chamado Fatalis, o serpe do destino. Ele é chamado Fatalis, o serpe da destruição. Clame por ajuda, corra por suas vidas. Pô, depois disso aqui, Esqueça de orar por céus. depois desses monstros, essa DLC, não tem como botar mais bicho, não. Destino. Ele é chamado Fatalis, o serpe da destruição. Falta só Fatalis, tempo e espaço de monstro, né? Fatalis. O céu Praticamente. e a terra são seus. Fatalis, Fatalis, Fatalis. O céu e a terra são seus. Rapaz. Essa é a luta final, contra um monstro que traz o fim, e pode ter certeza que você vai passar muito mal para ele. Fatalis tem uma arena própria e bem preparada, só para ele, e apesar de ser agora um lugar arruinado, ainda tem armas bem úteis para se usar aqui, como canhões, balistas, uma metralhadora móvel e uma draconadora.
O monstro anterior parecia mais foda. Ele é bem mais... O design dele é bem mais simples mesmo. Que perfuram dragões anciões com muita facilidade. E também uma proteção... Tá deitado enquanto todo mundo molesta ele. Acionado por uma alavanca. E por que eu deveria me esconder e fechar o portão? Bem, digamos que se você não se cobrir com essas coisas, você vai ser engolido por um mar de chamas. Tão ardentes que, como eu disse antes, derretem metais. E provavelmente foram as mesmas chamas que acabaram com Shredder em uma noite. Aquele fogo com certeza era capaz de uma coisa dessa magnitude. A luta em si é bem caótica, Fatalis dá muito dano, e seus golpes podem seguir ordens aleatórias, como se repetir 2 ou 3 vezes em sequência. Por horas eu tava no meio do ar com a Insect Glaive e ele dava aquela arrancada pra frente. Por outras ele usava um ataque de chamas em cone que dava bastante abertura para bater no seu ponto fraco, que é a cabeça. Mas por outras eu dava muito azar e tomava um golpe certeiro que arrancava metade do meu HP. Talvez eu tenha me preparado mal para lutar com esse bicho, afinal eu morria com muita facilidade. Mas eventualmente eu consegui matar Fatalis pelo menos uma vez. E olha, eu nunca mais quero tentar fazer isso de novo. A armadura dele é a melhor em status, e talvez até em efeitos especiais, arrisco dizer. Mas o que eu queria fazer já foi feito. Fatalis está morto e a minha jornada em Monster Hunter World termina por aqui. Foram 200 horas que passaram voando. Viciado no jogo. No finalzinho, ali na reta final, eu tava me sentindo agoniado de ficar insistindo tanto em lutas difíceis e ter tanto jogo pra jogar. Não vale a pena, né, cara? 200 horas numa DLC. O Monster Hunter me segura. Se eu conseguir jogar Wilds, a gente vai ter mais vídeos. Se não, quem sabe do Rise. Mas agora eu me sinto livre e ao mesmo tempo um pouco triste dessa jornada ter acabado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini saga de 2 vídeos. Agradeço de coração a todo mundo que assistiu. E se tiver alguma correção ou crítica... Mano, a vida desse cara... Fiquem bem e até a próxima. A vida dele é jogar Monster Hunter, cara. E é sempre muito foda, porque é bom ver alguém falando com carinho de uma obra. E esse maluco, ele real gosta, né, velho? E ela apresenta o monstro de uma maneira que é muito boa. Muito foda, cara. O homem Monster Hunter, é isso mesmo. Aí ele foi lá e fez do Wilds, faltando o Rise. Se não já tiver também, se ele não já tiver feito, né, Fernando? Muito foda, gostei.